Para comemorar esse Natal, nada de chocotones ou panetones, embora quem eu quero enganar, eu não vejo a hora de começar a comer os panetones e chocotones. Neste vídeo, nós vamos fazer esse biscoitinho de Natal usando o ZBrush. Olha que bonitinho, dá até vontade de dar uma mordida. Abre o seu ZBrush e vem comigo. Você vem comigo, você não vem? Você vem, você não vem? Obrigado. Com o ZBrush aberto, você vai vir do lado direito nessa opção aqui de Simple Brush. Clica aí, ó. Clica é ótimo, né? Então clica aí, ó, nessa opção. E aí você vem nesse aqui, ó, que se chama Polymesh 3D. Clica na tela, segura e arrasta. E aí você ativa essa opção de Edit, que vai te dar as opções de você conseguir manipular esse objeto. Aqui eu sei que você vai dizer, nossa, professor, mas isso aqui não tem nada a ver com o nosso biscoito. Então não tem nada a ver com aquele bonequinho, eu sei. Mas a gente vai começar a partir dele. Então o que você faz? Vem aqui em cima nessa opção de Move e muda aqui na engrenagem, ó, clicando nela para essa opção de Cylinder 3D. Então aqui a gente vai ter um cilindro. Qual que é a ideia? É ficar exatamente de frente aqui. Então quando você estiver girando a sua cena, segura Shift, ó, para ele travar certinho nesse ângulo aqui. Então essa é a primeira parte, que vai ser como se fosse a cabeça do personagem. A gente vai duplicar isso aqui. Para duplicar, você pode vir do lado direito na opção de Subtool. Em Subtool vai aparecer um monte de coisa, mas calma, respira. É só você clicar nessa opção aqui, ó, de Duplicate. Automaticamente você vai ter dois objetos. Ué, mas eu não tô vendo não, cara. Aqui só tá aparecendo um, ó. Então, tá aparecendo um, mas se você olhar aqui, nós temos dois. Então você pode deixar selecionado esse de baixo mesmo, e com essa opção aqui de Move, ó, você tem essa setinha. Se não aparecer essa seta, clica de novo no Move, porque quando você clica uma vez, ele some e te mostra algumas opções de configuração do cilindro. Se você clicar de novo, aí aparece essa seta. Então vem com essa seta verde aqui, ó, e joga pra baixo. Aqui o ideal é você não deixar descolado, deixa conectado, não precisa ser muito assim também, deixa um pouquinho, ó, de forma que seja só um pouquinho de conexão entre eles. Então aqui é como se fosse a cabeça e aqui é o corpinho. Agora eu sei que eu tô fazendo algumas coisas aqui, talvez você diga, nossa, professor, o ZBrush parece muito confuso. Então é porque talvez você não tenha assistido os tutoriais mais básicos que eu já fiz sobre o ZBrush aqui no canal. Se você não assistiu, clica do lado direito no card, porque lá tem um tutorial de como que você começa no ZBrush. Assiste ele, porque eu acho que pode ser interessante você assistir antes de você continuar aqui comigo. Se você não quiser, também não tem problema. Aqui, ó, eu vou continuar o processo, só que dessa vez eu vou criar aqui como se fosse o bracinho. O bracinho a gente pode criar a partir de um retângulo, que é como se fosse um quadrado. Então o que você faz? Vem aqui em Subtool e você vem nessa opção aqui, ó, de Duplicate mesmo. Aqui pode selecionar tanto de cima quanto de baixo, tanto faz. Clicou em Duplicate, ele vai criar mais um. Mas você falou que era um retângulo. Então calma, a gente vai criar o retângulo agora. Então uma vez que a gente fez isso, ó, duplicou, eu vou vir aqui em cima nessa opção de Move de novo, engrenagem, e a gente coloca aqui, ó, Polycube, que é como se fosse um quadradão mesmo aí, ó. Ativa de novo essa opção aqui de Move, e por este quadrado, não é a seta verde, é o quadrado verde, ó. Clica e arrasta até você diminuir um pouquinho o tamanho dela, mais ou menos isso aqui. Aqui do jeito que tá de frente, você tem esse círculo em volta, tá vendo? Tô vendo, professor! Então clica aqui, ó, e arrasta para ele rotacionar. E você também tem essas setas aqui, que você pode posicionar o elemento. Então clicando em qualquer uma dessas setas, a gente puxa aqui pro lado. Mais ou menos, não precisa ser muito para fora não, porque senão o braço dele fica muito comprido. Então um pouquinho mais para dentro, tipo isso aqui. A rotação é o quanto você quiser, ele pode ser de ladinho também, pode ser bem para cima. Eu acho que mais ou menos esse ângulo aqui tá ótimo. E aí a gente deixa ele chegando perto dessa parte aqui do pescocinho. Se quiser a gente pode até cobrir isso aqui, ó. Mais ou menos assim. Agora a gente pode aproveitar que a gente tem esse braço e fazer a perna. Ué, mas e o braço da direita, professor? Calma, o da direita a gente faz depois. Por enquanto, do jeito que tá aqui, com essa opção desse Move, você segura a tecla Ctrl e arrasta aqui, ó, por essa seta. Aí ele duplica já o seu elemento. E por esse círculo em volta a gente gira aqui até ele ficar quase reto. E você pode já posicionar também aqui embaixo, ó. Aqui, cuidado, é bem o meinho do personagem, tá? Que é a divisão das pernas. Então quando você jogar, não passa desse ponto não, ó. Deixa um pouquinho pro lado e a gente pode deixar mais ou menos isso. E também não desce muito para deixar esse buraco aqui, ó. O ideal é ele sempre estar aqui dentro dessa área do personagem. Eu acho que aqui tá bom. Se você quiser uma perna maior, não, eu quero um personagem com a perna bem comprida. Você pode usar aqui o quadradinho, ó, vermelho. Então você estica mais e puxa um pouquinho para baixo. Eu acho que não tem muito a ver com esse bonequinho, então não vou fazer isso. Mas se você quiser, esteja livre, leve e solto para fazer o que você achar mais interessante. Agora vamos lá. Uma vez que eu faço isso, segurando o Ctrl e arrastando o elemento, a gente duplica, certo? Certo, professor. E agora? E agora o que acontece é, quando eu duplico um elemento, esses dois elementos é como se eles estivessem conectados. Tanto é que eles estão, se você olhar aqui do ladinho. E o que acontece é, esse último elemento que eu estava manipulando, ele está mascarado, ou seja, ele está isolado desse outro, embora eles estejam na mesma ferramenta. Para remover essa máscara, segura o Ctrl e arrasta do lado de fora aqui, ó, nessa área vazia. Pronto, agora a gente já tem aqui os dois elementos. Se eu mexer aqui com essa ferramenta de movimentação, os dois se movem juntos. Agora sim, uma vez que está desse jeito aqui, continue
continua nessa ferramenta aqui do Subtool e você desce um pouquinho aqui embaixo até a opção que se chama Geometry. Tem muita opção ZBrush, né? Nossa, quanta coisa. Vem aqui em Geometry. Em Geometry você tem uma aqui que se chama Modify Topology, onde você tem essa opção chamada Mirror and Weld. O que ele faz? Ele pega o que você tem do lado esquerdo e espelha para o lado direito. E a gente já tem aqui os dois bracinhos e as duas perninhas. Eu tô achando isso aqui maravilhoso. Tá gostando também? Tô adorando, professor! Então vamos embora. Uma vez que eu fiz isso, eu preciso unir essas partes todas, porque olhando aqui dá a impressão de que tudo isso aqui tá meio que conectado, mas não tá. Então eu preciso transformar isso aqui como se fosse uma massa de coisas do mesmo material, como se fosse uma argila. Só que a argila, quando você vai juntando, ela meio que já se une, né? Aqui no ZBrush não, ele entende que são objetos separados. Então é como se a gente estivesse criando uma grande massa de argila. Para isso, você vai vir aqui em cima, ó, na opção que a gente tinha de Subtool, que era a mesma que a gente estava antes, vem nessa opção que se chama Merge. No Merge, você clica aqui ó, em Merge Visible. Presta atenção, subindo um pouquinho, a gente tem aqui ó, esse Merged e essa opção de Polymesh. Aqui são os objetos que a gente tem dentro do ZBrush. Tanto é que esse primeiro que a gente criou, ó, você pode clicar para voltar naquela estrelona que a gente fez lá no começo. Então, cada modificação que você faz aqui, o ZBrush cria uma nova ferramenta. É o padrão de como ele funciona. Isso pode ser meio maluco, então presta atenção. O último objeto que a gente estava aqui, esse Polymesh, é o objeto que a gente estava trabalhando agora. Esse aqui que está antes dele, como se fosse uma lista, né? Então você vai ter aqui ó, o objeto número 1, depois 2, 3, aí 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai descendo assim, sempre nessa esquema, né? Direita, depois desce e depois para cá. Então nesse caso, ó, como a gente está nesse objeto, o antes dele, que é esse aqui, foi o objeto que foi criado. Tanto é que ele tem esse nome aqui, ó, de Merged. Então o que ele fez? Ele uniu tudo, os dois cilindros que a gente tinha de cima e de baixo e esses retângulos que a gente também fez. Só que agora é hora de deixar tudo isso aqui realmente unificado. Então para isso você pode descer aqui um pouquinho, ó, nessa opção aí de novo de Geometry, só que não é Modify Topology. É nessa opção aqui chamada Dynamesh. O Dynamesh consegue unir tudo, como se fosse realmente uma argila. Só que antes disso, se você quiser, você pode vir aqui em cima na opção de Move e deixando meio de lado assim, ó, por esse quadrado azul, você pode clicar e arrastar para dentro, só para ele diminuir um pouco. Não deixar muito fino também não, nem muito grosso, tá? Mais ou menos aqui, ó, como se fosse uma bolachinha. E agora sim, na opção de Dynamesh, você pode clicar aqui ó, e clicar em Dynamesh para ele unir essas coisas todas. Só que, só para a gente manter um padrão, para você entender como é que está funcionando, é o seguinte, ó, aqui se você clicar nessa opção de Poly F, olha só, aqui tem a estrutura de polígonos. Mas o que são polígonos? Polígonos são esses quadrados aqui que formam a superfície do objeto, ou quadrados ou triângulos. Quando você clicar em Dynamesh, ele vai recalcular isso aqui e criar outros quadradinhos um pouco menores, né, unindo tudo isso. Só que nesse caso, para a gente trabalhar junto aqui, a gente ter as mesmas medidas no ZBrush, o que você faz? Vem aqui em cima em Geometry e aqui você vem na opção ó, de Size. No Size, você clica na primeira opção, digita 2 e pressiona Enter. Então a gente está colocando o nosso objeto no tamanho 2. O 2 do mundo do ZBrush. Pode ser centímetro, pode ser milímetro, não importa. É só 2. Colocou 2, a gente vai trabalhar junto. Agora sim, volta em Dynamesh, que estava aqui em cima. Confere se esse Resolution está 128. Tá sim, professor. Mas o meu não tá não. Então você vai, clica aqui, digita 128 e clica em Dynamesh. Pronto, agora ele uniu todo mundo, ó. E aí fica realmente uma massa, como se fosse uma massa de argila maravilhosa. Agora, do jeito que tá aqui, eu acho que a superfície do objeto, ela tá meia durona, né? Aqui também, né? Parece que foi um corte meio estranho. Um biscoito assado no forno não ficaria desse jeito aqui. Então a gente pode descer um pouquinho nas opções. E você tem Deformation. Em Deformation, você tem uma opção aqui que se chama Polish. Se você clicar e arrastar um pouquinho pro lado, ó, ele automaticamente dá uma suavizada. Você pode aplicar uma, duas, talvez umas 3 vezes. E ele já suaviza bem mais esse biscoitão que a gente tem. E para ficar mais legal ainda, eu acho que uma que faz muita diferença, você tem a opção de Contrast, que você pode clicar e arrastar ó, e puxar para a esquerda. Então é como se ele deixa mais suave, de certa forma, tudo, ó. Então ele dá aquela suavizada, mas ele mantém assim mais ou menos o mesmo tamanho. Eu acho que aqui tá ficando interessante. Porém, quando você faz isso, a gente basicamente criou a forma mais básica do nosso biscoito, né? O nosso personagemzinho. Só que talvez as proporções não estejam muito boas, talvez o braço esteja muito comprido, talvez você queira mudar um pouco aqui a parte da cintura. Então o que você pode fazer é, vem aqui em cima nessa opção de Draw, clica aí, depois você clica aqui nessa do lado esquerdo, ó, e aqui são os vários pincéis que você tem no ZBrush, tem coisa pra caramba. Um que a gente vai ver aqui, começa com a letra M, então pressiona M e tem vários brushes aqui, como por exemplo esse ó, de Movie Topological. Seleciona ele e aqui em cima você tem uma opção chamada Draw Size, que é o tamanho dessa área do seu pincel, ó, que é o quanto eu posso puxar aqui do meu personagem, das áreas que eu quero. Eu vou aumentar um pouco esse Draw Size, um tamanhozinho meio grande aí, e ficando mais ou menos longe, ó,
eu vou conseguir modificar para deixar algumas partes maiores ou menores. Nesse caso, eu vou já modificar o lado esquerdo e direito junto. Nossa, como é que faz isso? É só pressionar a tecla X. Agora, se você mudar alguma coisa na esquerda, ó, o da direita muda automaticamente. Então aqui, o que você pode fazer? Presta atenção, hein? Pressionando a tecla S, vai aparecer esse Draw Size, que é a mesma coisa que esse. Então você pode automaticamente usar esse atalho aqui, ó, para diminuir um pouco o tamanho desse pincel e fazer as modificações. Então aqui eu vou deixar um tamanhozinho razoável, ó, e vou dando alguns toquinhos. Eu acho que a perna dele tá meio curta, então eu vou puxar talvez esse aqui um pouco para cima e talvez aqui um pouquinho para baixo. O braço eu não sei, também acho que tá meio longo, ó. Então puxa um pouquinho para cá e diminuindo o brush, ó, puxa aqui para ter um pouco mais dessa marcação da cintura. A cabeça também não está muito definida, então clicando por esses cantos aqui a gente pode puxar um pouco assim para dentro, ó, e depois pegar essa parte de dentro aqui e descer um pouco mais para continuar mantendo o rostinho meio redondinho. Não esqueça de diminuir o tamanho aqui do Draw Size se você precisar mexer em áreas um pouco menores. Ainda com o Draw Size no tamanho razoável, você pode puxar por aqui, ó, para deixar o braço mais arredondado. E com um size um pouco maior, você pode já puxar para dentro de novo. Ó. Se quiser também, pressionando a tecla Shift e segurando, você pode passar, ó, para ele suavizar um pouco a superfície. Eu estou passando um pouquinho no braço e talvez aqui nas áreas em volta. Então é um move topológico só para a gente mover mesmo que a gente precisa. Beleza, eu acho que aqui tá legal. Não precisa fazer muito mais do que isso. Ó. Tá num formato bom, gostei. Se você gostou, fala, nossa, professor, adorei. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, visualizando de lado, eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar Ctrl e Alt e arrastar na tela. Ó. Quando você faz isso, você consegue selecionar uma área específica. Então você pode selecionar aqui, por exemplo, só o braço ou só a perna. Só que nesse caso, visualizando de lado, a gente vai segurar Ctrl e Alt, eu vou clicar aqui, ó, e arrastar numa área vazia na frente do personagem. Presta atenção, hein? Aqui é a frente. Como é que você sabe que é a frente, professor? É só você olhar essa cabeça aqui, ó. Essa cabeça, como ela tá apontando pra cá, quer dizer que esse lado aqui é o lado da frente do personagem. Então deixa de lado, segura Ctrl e Alt e arrasta, selecionando, ó, um pouquinho da frente. Mais ou menos isso aqui. Selecionou, vai lá em cima com o gizmo. Mas o que é o gizmo? O gizmo é essa ferramenta que a gente já usou, que são essas setas. É que eu não falei esse nome antes, porque é um nome meio maluco, mas quando você ativa Move aqui, você tem o gizmo. O que eu vou fazer, ó, é arrastar o gizmo e posicionar um pouquinho mais pra frente. Só que para isso, se eu só mover aqui pela seta azul, ó, eu puxo. Então, segurando Alt, a gente move até que esse quadradinho amarelo fique mais ou menos nessa divisão entre esse tom mais claro e esse tom mais escuro. Agora vem pelo quadrado azul, não segura mais Alt e move aqui puxando para dentro. Ó. Ele vai amassar um pouco a frente do biscoitinho. Segurando o Ctrl e arrastando do lado de fora, a gente remove a máscara. Não se esqueça, máscara é sempre aquele negócio que a gente viu antes. Esse biscoito, de forma geral, ele assa, né? E aí a parte que ele vai encostar na forma é mais retinho. Essa aqui não tem problema você deixar assim um pouco mais estufadinha, tá? Mas a frente dele vai ser essa aqui um pouquinho mais amassada. Se você esticar demais, né, acabar amassando demais, vá em Reformation e aplica um pouquinho de polish. Quase nada, assim, ó. Só para ele suavizar um pouco mais. Agora é hora de começar a fazer os detalhes. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar aquelas bolinhas. Basicamente é o seguinte, ó. A gente vai fazer duas bolinhas aqui. Tem alguns detalhes que a gente vai fazer aqui como se fosse a manguinha dele. Aqui a gente vai quebrar a perninha dele. Mas calma, depois a gente vai consertar colocando um pouquinho de um creme aqui que vai conectar essa perna dele. Depois a gente vai ter os dois olhinhos, a boquinha e por último o gorrinho. Não esquecendo, é claro, de fazer uma gravatinha. Mas calma, eu sei que é muita coisa, mas vai ser facinho de fazer. A primeira coisa é, continua nessa opção aqui de Draw. Do lado esquerdo, clica nos pincéis aqui nos brushes e a gente vai colocar um que se chama IME. Ele começa com esse nome. Então pressiona a tecla I. A gente tem um aqui bem no cantinho, ó, que se chama IMM Primitives. Clica nele. Lá em cima você tem algumas formas que você pode inserir no personagem. Nesse caso a gente vai ficar nessa aqui, ó, de Polysphere. Aqui, conforme a gente move em cima do personagem, ó, a gente tem um quadradinho vermelho. Também tem esse aqui. Tô vendo! Então, o que isso aqui quer dizer que se eu fizer na direita, ó, clicar e arrastar, ele coloca também na esquerda. Só que eu não quero dos dois lados, eu quero exatamente no meio. Então move o seu cursor do mouse até o meio do personagem, por exemplo, aqui, ó, clique e arraste e cria uma bolinha. É só clicar e arrastar mesmo, ó, clicou e arrastou, pronto, fizemos uma bolinha. Uma vez que você faz a bolinha, se ela ficou um pouco pra frente, né, você pode vir de novo com o gizmo aqui, que é o Move, e por essa seta azul, ó, você pode mover um pouquinho para dentro do corpinho do personagem. Quando eu uso essas opções, eu tenho uma máscara, porque esse objeto aqui ele está isolado, mas se você for do lado direito, em Subtool, que são as ferramentas que a gente tem, ó, o personagem e a bolinha, eles estão na mesma coisa. Eu vou separá-los, porque quando eu for pintar isso aqui, vai ficar mais fácil os dois separados. Então deixa do jeito que está aqui nessa opção. Vem na opção aqui, ó, do Subtool, só que no Split. No Split você coloca Split Masked Points. Ele vai separar o objeto mascarado em outras Subtool. Os ZBrush, de forma geral, são Subtools, né? São
ferramentas separadas. Essas ferramentas, esses pedaços, eles são chamados de subtools. Então a gente tem essa bolinha aqui. Com ela selecionada do jeito que tá, eu vou duplicar. Então para isso, continua aqui com o gizmo, nesse move. Olhando de frente aqui, ó, eu posso segurar esse quadradinho que a gente tem aqui, segurando o Ctrl, e você move aqui para baixo para duplicá-lo. Quando você faz isso, não sei se você percebeu, mas essas direções aqui, elas não estão muito certas, né? Então o que você pode fazer aqui, ó, é segurar a tecla Alt e clicar em cima dessa opção aqui, ó, desse ícone. Aí ele arruma certinho essa seta, a gente pode mover a seta para cá. Só que nesse caso, segura o Ctrl e arrasta por essa seta verde aqui para baixo, ó. Então a gente tem os dois botõezinhos aqui da camisetinha dele. Segurando o Ctrl e arrastando do lado de fora, a gente remove a máscara. Agora, quando a gente faz esse elemento aqui, não sei se você percebeu, mas a superfície dele não tá muito suave, né? Dá pra ver os polígonos ainda. Então o que você pode fazer é pressionar a tecla D de dado. E ele vai dizendo, olha, você quer realmente fazer isso? Você coloca assim, quero. Coloca a opção de Always Yes. Aí ele dá uma suavizada de leve aí e fica bem mais interessante. Eu não gosto desse tom aqui meio marrom, então você pode vir nessa opção aqui, ó, de Match Cap e colocar qualquer outro. Eu gosto desse aqui, ó, Skin Shade 4. Eu acho que é uma superfíciezinha branquinha, meio cinza, né? E eu acho que dá pra entender um pouco mais das nuances, as deformações e a superfície do objeto por essa opção. Se você não gostar, fala, não, professor, eu não gostei, eu gostei de outro. Coloca o outro que você achar mais interessante. A gente não vai brigar por conta disso. Aqui, aproveitando que a gente fez essas bolinhas, eu vou fazer os olhinhos, que também são bolinhas. Então, a mesma coisa, ó. Você pode clicar aqui e arrastar na superfície do objeto, ele automaticamente vai criar bolinhas. Aqui você pode fazer o seguinte, ó. Você pode clicar e arrastar e criar uma bolinha não muito grande e ativando o gizmo. Se você quiser, de repente, se ficou muito para fora ou para dentro, usa essas setinhas no cantinho, ó. Então, joga a bolinha mais para cá, até você definir onde que vai ser a altura dos olhos, ou mais para cima ou mais para baixo. Eu acho que aqui já tá legal. Meio que um pouco abaixo do meio dessa parte circular aqui, ó. Então você tem a cabeça, toda esse bolinha, tem o meinho dela, vou colocar um pouquinho mais para baixo. Se você quiser também, você pode colocar mais para cima, mais para baixo, onde você achar mais interessante. Aqui com o gizmo ainda, visualizando de lado, ó, por essa seta azul eu vou empurrar um pouquinho para dentro, que aí dá aquela impressão de que está conectado com o nosso objeto. Feito aqui os olhinhos, eu vou separá-los. Então o que você pode fazer do jeito que tá é você vir aqui em Split Masked Points. Então agora a gente tem um corpinho que é esse aqui. A gente tem essas duas bolinhas que são as gravatinhas e a gente tem essas duas que são os olhinhos. Aproveitando que a gente tem aqui já o nosso olho, que é esse, vamos fazer a boquinha. Para fazer a boquinha é muito fácil. Vem aqui no cantinho, ó. Não esqueça, fica na opção de Draw e muda o brush para um que se chama com o nome C, é ótimo. Volta tudo, porque eu tô falando tudo errado. Que começa com a letra C, que é esse aqui, ó. Curvy Tub Snap. O que ele faz? Se você clicar e arrastar, ó, ele cria como se fosse um tubo na superfície do elemento. Só que nesse caso eu não vou deixar tão largo assim. Então a gente pressiona a tecla S, diminui um pouco o tamanho do Draw Size e o tamanho desse círculo aqui, ó, que a gente tem, vai ser exatamente a mesma espessura do que a gente criar aqui de tubo mais pra frente. Eu acho que aqui tá mais legal, ó. Não precisa ser muito grosso. Se você quiser mais grosso ou mais fino, vai aumentando o draw size aí. O que eu vou fazer, ó, é clicar e arrastar e criar um arco que se conecte aqui no meio. Depois de fazer isso, eu posso clicar bem no meinho aqui, onde eles não estão conectados, e você puxa um pouquinho pra cá, ó, pra ele fazer como se fosse a boquinha dele. Se não ficar legal, continua fazendo o processo. Dá uns Ctrl Zs e volta aí até você achar que ficou bonito. Pra finalizar, clique e solta numa área vazia aqui do personagem, ó. Clicou e soltou, pronto. Porque se você não fizer isso, você continua manipulando isso aqui se você quiser. Para não manipular mais, clique e solta numa área vazia. Deixar do jeito que tá. Nossa, você viu que aquilo ali era para ser uma seta, né? Mas agora assim, ó. Se eu deixar do jeito que tá isso aqui, ele vai ficar nessa subtool, que é a subtool junto com os olhinhos. Eu acho que tá legal. Então só segura o Ctrl e arrasta aqui, ó, para ele tirar essa máscara e pronto. A gente já tem o rostinho ali maravilhoso. Pressionando D, ele vai suavizar e deixa um pouco mais interessante. Aqui eu vou criar os detalhes que vão ficar aqui no bracinho dele. Então nesse caso, ó, eu vou deixar do jeito que tá e com o mesmo brush que a gente tem, que é o Curvy Tub Snap ali, ó, eu vou clicar e arrastar na superfície. Aqui, o que eu vou fazer, ó, é ficar desse ladinho e aí, ó, eu vou clicar e arrastar para criar um tubo mais ou menos aqui, vira de lado e quando você deixar bem próximo dessa parte, ó, ele cria uma conexão, que é essa linha vermelha, tá vendo? Tô vendo! Então clica e arrasta e puxa um pouco mais para cá, gira de novo, ó, essa linha vermelha aparece, você puxa para cá e vai contornando o bracinho. Aqui, talvez seja meio difícil de conectar de uma vez, então puxa um pouco para cá e girando de novo, ó. Deixa aparecer a linha vermelha aqui, ó, vai ficando perto até ela aparecer. Clique, arrasta e conecta na bolinha, que foi o primeiro local que a gente fez, ó. Tá aí um tubo que a gente acabou de fazer dos dois lados. Não esqueça, ele fez dos dois lados porque a gente estava com a simetria ativada, que é a letra X. Aqui, para finalizar, clique e solta em cima do nosso personagem e automaticamente, ó, do jeito que tá,
eu posso já fazer algumas modificações. Então seleciono os brushes aqui, eu vou de novo naquele lá chamado Move Topological, e aí eu posso só aumentar um pouquinho o tamanho dele, ó, mais ou menos isso, e aí eu posso já puxar aqui os cantinhos, ó, só para criar uma certa ondulação. Então vira, ó, aqui também, ó, puxa um pouco para cá, esse talvez um pouco para cá. Esse aqui eu vou puxar aqui, esse eu empurro de volta, esse a gente desce, esse aqui, ó. Só para criar umas ondulações, como se fosse, sei lá, um creme, um chantilly, alguma coisa assim. E aí pronto, ó, já tá as manguinhas feitas. Para finalizar, não esqueça, quando eu faço essa coisa de inserir um elemento, ele cria uma máscara. Então segura Ctrl e arrasta do lado de fora, ó, para remover a máscara. Então essa parte aqui tá junto com os olhinhos, ó. Então os olhinhos aqui e esses detalhes estão na mesma Subtool. Beleza, não tem problema, pode deixar assim mesmo. Só não esquece de pressionar D para ele suavizar um pouquinho mais. Agora é hora da gente quebrar as pernas do personagem. Mas calma, não vai doer, porque afinal de contas ele não está vivo. Então aqui, ó, seleciono o corpo do personagem, clicando aqui, ó, nessa Subtool. E aqui eu vou separar o pedaço do corpo do personagem. Para você entender isso aqui de um jeito mais fácil, seleciona essa opção aqui, ou melhor, ativa, né? Essa opção de Poly F. Então essa parte azul é toda uma conexão de polígonos que forma a superfície do personagem. O que eu vou fazer é o seguinte, ó, segura a tecla Ctrl e a tecla Shift. E aí você vai perceber que aqui do lado esquerdo, ó, você pode selecionar como se fosse aqueles brushes que a gente tem, mas presta atenção, fica segurando Ctrl e Shift. Aí você clica aqui, ó, para selecionar outros tipos de pincéis. Aqui não são aqueles mesmos pincéis, são outros, então eles fazem outras coisas. A gente vai nesse aqui, ó, de Slice Curve. Aí que eu vou fazer aqui, ó, continuando aqui com o Ctrl Shift selecionado, eu vou clicar e arrastar mais ou menos no meio da perna, ó, criando uma linha assim, ó. Então ele acabou de cortar. Quando ele muda essa cor, quer dizer que eles são coisas separadas. Então essa é uma parte aqui em cima e essa é outra parte aqui embaixo. Aproveitando que eu fiz isso aqui, eu tenho que separar essas partes, porque quando eu uso isso, esse Ctrl Shift que a gente fez, eu só tô meio que separando os polígonos. Eles não são objetos realmente separados. Para separá-los, a gente vem aqui do lado direito, ó, na opção lá embaixo de Geometry, que a gente já usou antes, a gente tem o Dynamesh. Só que nesse Dynamesh, presta atenção, você vai ativar a opção de Groups para ele entender que isso aqui são grupos separados. E segurando o Ctrl e arrastando aqui, ó, do lado de fora, você vai refazer o Dynamesh. E olha só o que ele faz. Ele já entende como se fossem partes separadas. O que eu posso fazer aqui agora é só criar um pouco de detalhe. Então eu vou selecionar o meu brush, não esqueça, vem na opção de Draw, seleciono os pincéis que a gente tem, eu vou num que se chama, já sei, vai de Move Topological. Não, te enganei. A gente vai em um aqui que se chama só Move, que é o do lado. O Move Topological, ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai mexer só em cima ou só embaixo. O Move consegue mexer nos dois juntos. Então é exatamente isso que eu quero. Deixa num tamanho razoável aí, ó, o tamanhozinho do nosso pincel, e eu vou criando algumas ondulações, como se fossem algumas variações que quebrou, alguma coisa assim, ó. Só ir puxando e arrastando, pode aumentar e diminuir se você quiser. E para ficar legal também em algumas partes, você pode segurar a tecla Shift, ó, e dar uma passada. Isso vai fazer com que ele separe um pouco, ó, essas conexões todas, como se fosse realmente uma parte meio quebrada aqui do personagem. Eu acho que tá legal, só falta a gente consertar isso. E aqui, como a gente já tem aquela Subtool, que é a parte onde a gente tem os olhos e esses detalhes aqui no bracinho, eu vou manter nela. Então seleciona ela, e aí com o brush que a gente tem, vai de novo naquele brush lá, ó, de Curve Tube Snap, clique e arrasta só para fazer esse detalhe. Tá meio grosso, né, eu acho. Então eu vou diminuir um pouco aqui o size, mais ou menos isso aqui, ó, e eu vou clicar aqui, talvez arrasta uma vez. Só aumentar um pouquinho, que foi meio pequeno demais. Aqui, ó. Agora sim, ó, clicou e arrastou, depois eu clico e arrasto de novo, depois eu clico e arrasto de novo. Aqui ele ficou um formato meio estranho, ó, porque ele acabou entrando demais nessas partes. Deixa eu só... Aqui eu vou puxar um pouco mais assim de longe, ó. Um pouquinho maior, para ele não entrar dentro do vão aqui, ó. Se acontecer isso que aconteceu no meu, dele continuar aqui o detalhe, você clica e solta sobre o personagem e aí você faz o outro risco, clica e solta, depois você faz o outro risco. Pronto, clica e solta a última vez, segura o Ctrl e arrasta do lado de fora. Aqui o que nós temos é uma Subtool com todos esses detalhes, as partes do rostinho, do bracinho e da parte da perninha, olha só. Então o biscoitinho já está quebrado, tem essa partezinha das bolinhas aqui, o que está faltando são duas coisas. A gravata e o gorro que ele vai usar. Para fazer a gravata, presta atenção, vem do lado direito aqui e subindo um pouco mais, ó, a gente tem esse quadradão maior. Clicando nele, você pode criar um novo objeto, que eu vou colocar esse Poly Mesh. Então presta atenção, agora eu estou trabalhando num outro elemento, não mais no nosso personagem, que é esse aqui, ó, Merged Poly Mesh, blá blá blá. Então do jeito que está aqui, seleciona o Move, vem na engrenagem e coloca esse aqui, ó. Cadê Polysphere? Que é uma bolona que a gente tem. Do lado direito a gente vai duplicar esta bola, vindo em Subtool, você coloca ali embaixo, ó, cadê? Duplicate. E aí eu já vou usar o nosso gizmo, que é esse Move aqui, e arrastar um pouquinho para a minha esquerda. Então são duas bolinhas. Essa bolinha da esquerda, você vem do lado direito aqui embaixo, em Deformation, e você coloca essa opção aqui de Taper. O Taper basicamente consegue aumentar um lado e diminuir o outro. Só que aqui você tem que eixos ele vai mudar do nosso objeto. Então aqui eu vou mudar para que esse Taper ative só o X. Então clique
clica em cima do X, ó, deixa branquinho, desativa o Y e desativa o Z. É um botãozinho minúsculo, mas clica aí que você consegue, ó. Aí eu vou pegar o taper, clicar e arrastar para colocar um valor negativo, ó, tipo um menos 100. E por essa seta vermelha eu vou puxar aqui um pouquinho mais pro canto. Então a gente está fazendo esse primeiro detalhe do lado esquerdo aqui da gravata. Para fazer isso do lado direito, mesma coisa. Vem aqui do lado direito aqui, ó, na opção de Geometry, desce lá em Modify Topology e clique em Mirror and Weld, que é a mesma coisa que a gente fez no braço. Ele está pegando da esquerda e espelhando pro lado direito. Agora eu vou colocar essa gravata no personagem. Não esqueça, o nosso personagem aqui, ó, é esse Merged. Então clica nele e automaticamente voltamos pro nosso personagem. Aqui embaixo eu tenho a aba de Subtool, onde você pode clicar em Insert e a gente pode colocar aqui a nossa gravata, ó, que geralmente é o elemento antes do que a gente está trabalhando, que é esse Polymesh. O problema é que aqui eu vou colocar, só que eu vou colocar só uma das subtools. Só pra você entender, ó, volta aqui no nosso Polymesh, que é a nossa gravata, e ela tem duas subtools, tá vendo? Tô vendo! Eu preciso unir isso aqui. Então, antes de colocar no personagem, vem aqui em Subtool, vem aqui na opção, ó, de Merge lá embaixo e coloca Merge Visible. Ele vai criar um elemento antes, que é esse aqui, ó, Merged Polymesh. Se você quiser mudar esse nome, que é um nome horrível, seleciona ele, vem aqui em Subtool, ó, e nós temos essa Subtool que a gente pode selecionar. Aqui embaixo você tem Rename. Eu vou colocar o nome de gravata. Pronto! E aí a gente volta no personagem, que é o Merged, vem aqui, ó, em Subtool, Insert, e no Insert é só você clicar aqui, ó, em gravata. Eu acho que ela tá meio grande, né? Então, para deixar um pouco menor aqui, ó, a gente pode vir com o nosso gizmo, que é o nosso move, e por esse quadradinho amarelo aqui, ó, a gente clica e arrasta até ele ficar um pouco menor. A gente pode descer pela seta verde e talvez aqui, pela seta azul, vou puxar para frente, amassar um pouco pelo quadrado azul e olhando aqui, ó, vou diminuir um pouquinho até o tamanho que eu acho que tá bom. Define a sua altura e empurra para dentro aqui para ficar bem legal. Pronto, tá a gravatinha aí, lindo e maravilhoso. Agora eu vou fazer o nosso gorro. Para fazer o gorro é um processo que a gente meio que já fez antes. Então eu vou fazer aqui, ó, selecionar aquele brush lá de Curve Tub Snap, deixa num tamanhozinho razoável, não deixa ativado aqui, ó, para ele fazer os dois lados. Então olha aqui, ó, se eu clicar e arrastar, ó, ele tem que fazer só de um ladinho, tá? Então tira, pressiona a tecla X para ele parar de fazer os dois lados. Aí você clica e arrasta aqui, ó, e vai fazendo essa conexão igual a gente fez no bracinho ali para conectar. Chegando aqui, ó, deixa aparecer o vermelhinho e conecta com essa outra linha. Pronto, fizemos o gorrinho. Aqui, clique e solta em cima do personagem para finalizar. E se você quiser, você pode vir aqui, ó, na opção de Subtool, depois Split, e para separar do objeto a gente coloca aí, ó, Split Masked Points. Pressionando D, a gente dá uma suavizada e com o brush Move topológico, que a gente já viu várias vezes, a gente pode dar uma pequena modelada aqui, ó, para puxar um pouquinho os cantinhos, que eu acho que faz um pouquinho mais de sentido, ó. Agora, aqui na verdade não é o gorro, né? É só aquela partezinha que é o detalhezinho do chapeuzinho de Natal. Para fazer o gorro, preste muita atenção. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou segurar a tecla Ctrl e do lado esquerdo, onde eu tenho os pincéis, eu vou mudar para esse aqui chamado Mesh Balloon. Esse Mesh Balloon, ó, segurando o Ctrl, você pode clicar e arrastar, ó, e fazer o desenho do gorro mais ou menos aqui, ó. Só fazer isso, tá? Segura o Ctrl, é como se você fizesse um desenho, ó. A forma que você fizer, ele cria. Então, segura o Ctrl, arrasta, faz aqui como se fosse um chapéuzinho puxando aqui para baixo, sobe de volta, ó, e passa aqui por dentro, só. Então, é o gorrinho que a gente tem. Vindo com aquela opção lá do gizmo, no Move, eu vou puxar um pouquinho para trás para ficar aqui em cima. E a gente pode já ativar o Brush Move topológico. Eu volto aqui, ó, pro Draw e dá umas puxadinhas, só para melhorar um pouco essa forma. Nesse ângulo aqui, ó, puxa para ele encostar perto desse detalhe que a gente fez antes. E a gente pode também puxar tanto que atrás aqui tá mostrando a cabeça dele. Não faz nenhum sentido isso, ó. Então vai dando uns toquezinhos e puxando, segurando o Shift. Você pode passar um pouco para dar uma leve suavizada, ó. Passando aqui também, se você quiser, aumentando o tamanho um pouco do brush, você pode mudar um pouco a forma. E aqui, ó, de lado, eu vou puxar esse gorro aqui um pouco para trás, ter um certo caimento. E aí, ó, posso criar um pouquinho de estrutura aqui. Tá só ele passando mesmo. Segura o Shift e dá uma passadinha, ó. Ah, tá o nosso gorrinho aí, muito lindo. Agora, esse gorro, geralmente ele tem uma bolinha na ponta, né? Para fazer essa bolinha maravilhosa, a gente vai vir aqui, ó, nas opções que a gente tem dentro de Subtool. Você vai em Insert, e no Insert a gente pode colocar o Sphere 3D, que é uma bola gigante. Mas calma, eu sei que tá muito grande. Então vem aqui em cima na opção de Move. E a gente diminui um pouquinho, ó, pelo quadradinho amarelo. Se quiser, já move um pouquinho pro lado, pela setinha vermelha. Posiciona aqui, ó, onde você quiser por essas setas, né, no cantinho, ó. Mais ou menos na altura, diminui mais um pouquinho. E olhando de ladinho, a gente posiciona para encostar bem naquela pontinha que a gente tem ali, ó. Pronto, olha o nosso gorrinho aí, que lindo. Agora, a última coisa que eu acho que falta aqui no personagem
é a gente criar um pouco daquela sensação dele de ter um pouco de... como se ele fosse assado, né? Como se fosse um bolinho, uma bolacha. Então seleciona aqui o corpinho do personagem, vem aqui embaixo do lado direito na opção de... cadê? Aqui, ó, Surface. Nesse Surface você pode clicar aqui, ó, em Lightbox. Ele vai te mostrar um monte de texturas prontas, tem várias. Tem algumas que já parecem um pouco dessa coisa de bolacha, de biscoito, alguma coisa que assou. Só que eu acho que aqui, se você arrastar um pouquinho pra direita, ó, tem uma que se chama Noise 43. Clica nele 2 vezes e automaticamente ele aplica no nosso personagem. Para fechar esse negócio aqui, ó, é só clicar nessa opção aqui de Lightbox, aí ele fecha. Claro que esta cor não tá muito interessante, mas relaxa, a cor a gente muda depois. Antes disso, aqui nessa opção de Noise, ó, se você clicar no Noise, ele ativa ou desativa. E nessa opção de Edit, você pode fazer uma modificação aqui por essa curva. Essa curva é como esses detalhes da superfície vão ficar, ó. Então eu vou pegar essa primeira bolinha da esquerda aqui, puxar um pouquinho para cima, e essa aqui também de baixo, ó, para ele não deixar tão fundo esses outros detalhes no canto. Eu acho que aqui tá um pouco melhor. Se você não quiser também falar, não gostei, professor. Não tem problema, pode deixar do jeito que tá. Mas eu tô fazendo aqui um pouco menos, porque eu acho que chama um pouco menos de atenção essas partes muito marcadas. Só dar um ok aqui embaixo, ó. E tá aí aquela texturinha já de biscoitinho ou de bolacha. Última coisa que vamos fazer é colorir o personagem. Então olha só, como eu já tô com o corpo dele selecionado aqui, você pode vir aqui em cima na opção de Color e clicando nesse botãozinho do lado aqui, ó, você pode escolher uma cor. Então aqui, nesses cantinhos, você pode definir qual a cor que você quer, verde, vermelho, azul e assim por diante. E nesse quadrado do meio, você define qual que é o tom. Se ele vai ser um tom mais vivo aqui, se é um tom mais claro, mais escuro e assim por diante. Eu vou colocar um tomzinho aqui, meio que um tom meio marrom. Se você quiser o mesmo código, não, professor, eu quero exatamente a mesma cor que você vai usar. Então você pode usar esse código aqui embaixo, ó. No R eu vou colocar 225, no G eu vou colocar 115 e no B eu vou colocar 29. 225, 115 e 29. Esse tomzinho aqui. Não esqueça de confirmar aqui do lado direito na opção de Subtool, se o corpinho está selecionado. Você pode clicar nessa opção agora de Fill Object. Ele vai colorir o personagem com essa cor. É só a gente continuar para as outras partes. Então agora eu vou selecionar essas duas bolinhas aqui em cima, que são essas que a gente fez, ó, que é essa gravatinha. E aí com ela selecionada eu vou colocar um tom bem branco aqui, bem claro, ó. E a gente clica na opção de Fill Object. Indo para o próximo elemento, que é esse de cima aqui, eu vou colocar um tom de vermelho na gravatinha. Então seleciona ela, seleciona aqui a cor vermelha, define o tom, coloca Fill Object. Mais para cima eu tenho esta bola. Essa bolona aqui acho que é o gorro, né? Eu vou colocar um tom branco igual esse aqui, para pegar exatamente essa mesma cor. Deixa o cursor em cima, pressiona a tecla C e ele já puxa essa mesma cor para cá. É só você pressionar aí, ó, Fill Object. Quando você muda de cor, é normal que o ZBrush aplique essa cor aqui para todos os outros elementos. É porque quando você muda qualquer cor aqui, o ZBrush não sabe o que você vai fazer com essa cor. Então ele coloca para todos os elementos. Mas calma, tá? Vamos aplicando aqui aos pouquinhos. Continuando, eu vou selecionar o gorro, vou pegar essa mesma cor aqui da gravata, pressionando C, e a gente clica em Fill Object, e indo aqui para o nosso último elemento, que são os olhinhos, bocas e tal, que é só clicar aqui, ó, eu vou pegar esse mesmo tom branquinho aqui, ó, e aí é só pressionar Fill Object. Aqui eu vou selecionar o corpinho de novo, ó, e tá aí o nosso personagem lindo e maravilhoso finalizado. Olha só que bonito. Não esqueça, quando você for salvar o seu projeto no ZBrush, é só você vir aqui em cima no painel de Tool e você clica em Save As. É só você salvar o seu bonequinho aqui e pronto! Se você fez esse biscoitinho lindo junto comigo, não esquece de marcar nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E se você quer dominar o ZBrush para criar projetos incríveis com esse software maravilhoso, o link na descrição do vídeo aí embaixo tem o que você precisa. O primeiro link é o link do meu curso online de ZBrush. Nele, enquanto a gente cria vários projetos do começo até o final, você vai entender como trabalhar com as principais ferramentas e funções do ZBrush. Agora, se você quer focar totalmente em criação de personagem em 3D, o segundo link é o curso de criação de personagem em 3D. Lá nós vamos passo a passo em todos os processos da criação da nossa personagem e ainda você vai ver como preparar o seu arquivo para impressão 3D. Eu vou embora, mas calma, falando sobre personagem, se você clicar neste vídeo aqui do lado, eu te mostro como criar esse personagem aí, ó, tão bonitinho, usando o ZBrush. Te vejo em um próximo vídeo, eu espero que sim. Tchau!